futuro da estética. Você acha que os pacientes hoje eles estão preocupados com segurança? Então, eu acredito que o futuro, Meire, é uma população cada vez mais informada. Hoje nós temos uma verdadeira invasão de outras profissões realizando procedimentos estéticos, então os riscos vão aumentar de complicações, de procedimentos mal feitos, né, por uma parcela de profissionais que, visando apenas o financeiro, não formaram como deveria e estão realizando, mas a única saída para isso é a população bem informada. É a população saber como procurar verdadeiramente o dermatologista ou o cirurgião plástico, como identificar o que é um dermatologista verdadeiro, um cirurgião plástico verdadeiro, que é o primeiro caminho para não cair em erros. Olá, sejam bem-vindos ao Imagem que Conecta. Esse podcast, ele nasceu para mostrar como a imagem pode conectar as especialidades, ajudar no planejamento cirúrgico e no tratamento e também nos melhores resultados para as pacientes. Hoje eu recebo o Dr. Tristão, o cirurgião plástico de Brasília, especialista em cirurgia da face, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre cirurgia plástica, complicações, preenchimentos e como a imagem pode ajudar nesse processo na plástica. Primeiro, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o convite. E para começar, conte-nos um pouco da sua história na trajetória da cirurgia e como eu sei que a segurança é um ponto central na sua prática, como ela é ou como ela se tornou o ponto central. Obrigado, Meire, pelo convite. Então, colega queridíssima, que nos ajuda muito nas programações das cirurgias. E, Meire, a cirurgia plástica, ela entrou na minha vida desde ali do começo das escolhas da profissão. E dentro da cirurgia plástica, sempre existiu ali na nossa formação, a gente aprende isso, que uma cirurgia, talvez cirurgia mãe dentro da cirurgia plástica, uma cirurgia muito nobre, é a cirurgia da face. A face é uma parte muito importante do nosso corpo. E foi aí que foi criando ali aquela minha paixão pela cirurgia facial e hoje é o que a gente mais realiza. E você comentou sobre segurança, né? Antes de tudo, o paciente que entra no nosso consultório, ele precisa entrar bem e sair melhor ainda. Então, quando a gente fala em uma cirurgia plástica que tem um fundamento estético, por mais que seja algo que nós estamos querendo melhorar na vida do paciente, existem riscos, né? E a segurança vem antes de tudo. Então, nós comentamos mais cedo que a segurança é um princípio assim, inegociável. E para que isso ocorra, é necessário ter uma programação muito bem feita, que é quando entra os exames de imagem, que é quando entra o planejamento da cirurgia, sabendo que, pelo menos através dos exames, que nós vamos encontrar lá. Um caso de paciente que tivemos em comum que me chamou a atenção sobre a segurança, que às vezes as pessoas se esquecem, são dos pets, dos animais. Uma paciente chegou assim, olha, não sei se foi assim, exatamente com essas palavras que você falou, mas o doutor Tristão falou assim, se eu não tirar, acho que ela tinha uns 7 cachorros. Eu falei assim, se você não tirar esses cachorros pelo menos um mês, eu não te opero. Eu falei assim, tá vendo? Ele está visando a sua segurança. Porque querendo ou não, às vezes o cachorro lambe, né? E a gente vê isso também em procedimentos, quando os colegas fazem os preenchimentos, para tomar cuidado. Então, acho que a segurança é o ponto central. E vamos falar um pouquinho hoje da cirurgia plástica atual. Como você observa a evolução da cirurgia plástica em relação aos anos e como isso mudou na sua prática, né, ao longo desse tempo que você começou? Meire, a medicina avança de forma muito rápida, né? Então, nas últimas décadas, a velocidade do avanço da medicina aumentou muito. O número de trabalhos científicos publicados é uma coisa exponencial. E na cirurgia plástica não é diferente. Cirurgia plástica é medicina, que é ciência, né? Então, as técnicas dentro da cirurgia plástica, elas evoluíram muito, sim, nos últimos anos, né? Aprimoraram. Não que descobriu a roda recentemente, nada disso, mas elas sim melhoraram muito. E as técnicas, elas melhoram para permitir que tenhamos mais segurança e que tenhamos melhores resultados, né? Quando a gente fala, por exemplo, na cirurgia plástica da face, no facelift, nós tivemos muitos avanços recentes, aprimoramentos de técnicas que já existiam, mas que estão sendo feitas de forma mais eficiente,
e que permitiram ter resultados que a gente sempre buscou na face, que são resultados, ao mesmo tempo, eficientes e naturais. Existiu sempre um estigma de uma cirurgia plástica de face de ficar com o rosto esticado. Isso não é legal. Um rosto esticado não é bonito. O jovem, ele não é esticado. Então, se nós quisermos resultados naturais, será que teríamos que puxar menos para esticar menos? Na verdade, não foi esse o caminho, porque isso poderia levar a resultados também mais pobres. Então, o nosso objetivo foi ter resultados ao mesmo tempo eficientes e naturais. E o avanço de técnicas que trabalham tecidos mais profundos da face, não só a pele, permitiram isso. Então, em toda a cirurgia plástica, não só na face, os avanços das técnicas permitiram sim resultados que estão mais ligados à naturalidade, à anatomia normal do ser humano, menos artificialidade, menos exageros. Certo. E desses pontos que você disse, o que mais impacta no resultado é a técnica, o planejamento ou uma paciente, por exemplo, que tem muito preenchimento ou é um conjunto? É um conjunto de fatores, né? O bom resultado, ele depende de várias coisas boas para acontecer. Então, basicamente, um bom resultado, ele vem da técnica bem escolhida para aquele caso. A escolha da técnica correta para certo caso. Isso nada mais é, Meire, do que a medicina mais básica que a gente aprende lá na faculdade, que é fazer o correto diagnóstico do paciente, entender quais são as verdadeiras alterações que ele tem, e a partir do diagnóstico correto, escolher a melhor técnica, que é o melhor tratamento para aquele caso. Isso é propedêutica básica, e que eu vejo que está se perdendo aí quando o assunto é tratamento voltado para estética. Estética, seja facial, seja corporal, é medicina. Tem que partir de um diagnóstico e um tratamento. Propedêutica básica. A partir do momento que foge, que pula essa etapa, começa a utilizar uma técnica errada no paciente errado e começa a ter resultado não favorável. Obviamente que outros fatores vão influenciar. Os preenchimentos, os produtos injetados na face, eles influenciam numa cirurgia quando nós estamos diante de um overfilling, um excesso de procedimento, que sim pode prejudicar muito a cirurgia, pode deixar o rosto pesado, pode impedir que uma técnica seja realizada, mas nós estamos falando do excesso de procedimento. Então, não existe uma briga da cirurgia plástica com o procedimento estético, pelo contrário, eles só se ajudam. Agora, quando a gente está falando em excesso, seja de cirurgia plástica, seja de procedimento, isso sim é prejudicial. E aí, incluindo também as tecnologias, né? Porque na jornada uma colega até falou que às vezes acha mais difícil o paciente que fez muito ultrassom microfocado ou tecnologias do que o procedimento, o preenchimento em si, né, do produto. O que nós encontramos, o que nós vemos muito, às vezes o paciente, às vezes o profissional, insistir muito em um tratamento que já não está levando a resultados. Eu até brinco, na medicina, aquele tratamento que não está resolvendo um problema, ele está causando outro. Então, ou está resolvendo, se não estiver resolvendo, não se deve ser feito, né? E as energias em excesso, elas sim podem queimar internamente as lâminas de tecidos faciais que nós temos, e isso aí prejudicar futuramente numa cirurgia, isso aí prejudicar futuramente na própria queda dos tecidos que ficam sem sustentação. Então, é equilíbrio, né, Meire? O excesso ele é prejudicial em qualquer lado. Bom senso, alinhamento de expectativas. Exatamente. Eu acho que vocês têm que entender um pouco o que o paciente espera, né? Porque às vezes quebra esse alinhamento e o resultado não era o que imaginava. Acho que isso é muito importante, né, no alinhamento. A expectativa do paciente, o tratamento só pode acontecer quando a expectativa estiver alinhada. Se ele espera algo daquele procedimento que o procedimento não é capaz de entregar, tem que conversar muito antes de fazer o procedimento, né? Senão acaba entrando em erros e o paciente fica frustrado, mas porque ele não entendeu verdadeiramente qual era o objetivo daquele tratamento. Até onde a gente consegue chegar. Onde vai. Todo tratamento tem sua limitação, o tratamento de preenchimento tem limitação, a cirurgia tem suas limitações, e isso deve ser conversado muito claramente com o paciente. A população tem que entender as limitações, né? Tem gente que chega com uma ilusão, que vai virar uma boneca de porcelana sem nenhuma ruga, isso não existe. E os pacientes ainda chegam com uma foto de revista, né? Que eu tinha colegas que falavam que chegava, eu quero ficar assim, ainda acontece? Ainda chegou acontece. Com a revistinha, né? Então, assim, a cirurgia plástica, ela tem só crescido, né? Ultimamente cresceu muito, mas
a população ainda tem, às vezes, uma visão um pouco deturpada do que é a verdadeira cirurgia plástica e os tratamentos estéticos também, né? E quando começa a insistir nessa ilusão que vem os problemas, né? E você acha que as redes sociais influenciam muito nessa expectativa dos pacientes, o antes e depois de que ele vê por aí? Redes sociais, elas foram muito positivas, elas nos permitiram ter um contato a mais com a população, um contato a mais com o paciente, nos deram espaço para a gente poder explicar o que verdadeiramente é a medicina, a cirurgia plástica, os procedimentos estéticos. Porém, por outro lado, ela pode ser usada de forma errada, como tudo na vida, né? Então, se uma informação errada é passada por um grupo de profissional que não esteja tão bem intencionado, né? Se o paciente não consegue entender através das informações passadas ali que cada corpo, cada indivíduo vai ter um próprio resultado, isso pode se tornar um problema. Então, ao mesmo tempo que ela nos ajudou a levar informação para a população, temos que ter um cuidado muito grande para que não haja uma ilusão achando que todo mundo é igual, achando que todo mundo vai ter o melhor resultado possível, que não é assim, somos seres humanos, né? São tecidos vivos que vão reagir cada um de uma forma àquele procedimento realizado. Você pode contar um pouquinho para a gente as dúvidas, né? As perguntas que são mais corriqueiras, que são mais comuns no consultório? Ah, são muitas, né, Meire? Mas veja, sobre o tema que a gente tem falado, muitos pacientes ficam com medo, achando que porque fez um procedimento de preenchimento não pode fazer uma cirurgia, né? Claro que pode, sempre pode. O que nós precisamos entender é que se aquele procedimento vai ter alguma repercussão, vai ter alguma limitação na cirurgia. Na grande maioria, não vai ter. Na grande maioria, não tem. Agora, o excesso, o paciente que tem o que chamamos de overfilling, que é o excesso de preenchimentos, o excesso de produtos sintéticos na face, esse sim provavelmente deve ter limitações. Assim como o excesso de procedimento cirúrgico também causa limitações, né? Mas uma pergunta muito assim, comum, a mais comum de todas, Meire. Doutor, o resultado vai ficar bom? Eu brinco assim, se não fosse para ficar bom, não ia te operar. É para ficar bom. Mas o que nós temos que entender é que o envelhecimento, a cirurgia é de rejuvenescimento, ele vai melhorar. Não vai resolver 100% das rugas, os sinais, ele vai melhorar em relação ao que estava. Entendendo isso, tendo bom senso, pé no chão, de que não faremos nenhum milagre na cirurgia, vai muito bem. E você disse anteriormente que após a cirurgia as pacientes se cuidam mais, né? Seja de face, ela vai cuidar mais da pele, ela vai continuar indo, ou com você fazendo manutenção, ou vai para dermatologista, a autoestima melhora. Eu acredito que ela vai mudar, né, o hábito de vida, que hoje a gente fala que é tão importante, que a alimentação, o hábito de vida, acho que faz diferença também na cicatrização e no seu pós-operatório. A cirurgia plástica, muitas vezes, ela é uma mudança de chave na vida das pessoas. Às vezes o paciente faz uma lipoescultura e passa depois a cuidar do corpo, a fazer exercício físico que nunca fez antes. Então, o paciente que opera a face, ele vê aquele resultado favorável e não quer mais perder, ele gostou daquilo ali, então ele vai cuidar para que aquilo se mantenha. Então, de forma que a cirurgia plástica e a dermatologia, elas só se complementam. Não existe nenhuma briga, não existe nenhum embate, pelo contrário. Depois de uma cirurgia plástica de face, eu digo que o relógio continua ali no tic-tac, rodando e o tempo passando. O envelhecimento, ele vai continuar. Nós voltamos atrás no tempo com o rejuvenescimento daquela face, mas ela vai continuar envelhecendo. E sim, o que é possível fazer para que esse envelhecimento seja mais lento, para que retarde a sua velocidade, né? Então, são os procedimentos dermatológicos, é o cuidado com a pele, é o estímulo do colágeno, a renovação da textura da pele, que deve ser algo contínuo, porque o tempo também é contínuo, ele não para. Eu brinco muito com as pacientes que depois dos, não é nem aos 40 anos, que depois dos 35 anos a única coisa que sobe é a gengiva, o resto tudo cai. Elas morrem de rir, mas Gostei dessa, mas é verdade. Depois dos 35, né, não é só ladeira abaixo, né, gente? A gente tem todo mundo aí para cuidar da gente. Mas é feito da gravidade, né? Vem a mulher faz os 40, vem o climatério, menopausa, filhos. Hoje a mulher está tendo filhos mais velha, aí já estudou, trabalhou, se planejou e depois aí tem os filhos. Eu acho que isso impacta mesmo, né, na vida da gente. Isso faz parte da vida, né, Meire? A vida é assim, ninguém quer parar o tempo.
Não é isso que nós queremos. Nós queremos nos cuidar melhor, né? Nós cuidamos da nossa casa, nós cuidamos do nosso carro, nós cuidamos do nosso corpo. Então, cuidar dos sinais do tempo que aconteceram no seu corpo, sem exagero, obviamente, isso não é nenhuma futilidade, isso é autocuidado, é amor próprio, mas entendendo que a vida continua, que a idade vem, que alguns sinais sim precisam estar presentes, marcando aquela história que você tem de vida, faz parte de tudo isso. E vamos falar agora de um tema que você adora, que é o facelift e o necklift. Sobre a técnica, existe uma técnica ideal ou tudo depende da indicação? A gente estava falando mais cedo, né, sobre as técnicas do facelift e do pescoço. Fale um pouquinho para a gente, por favor. Meire, não existe técnica ideal. Existe a técnica melhor para cada paciente. Diagnóstico e tratamento. Tratamento padrão ouro para aquele caso, né? Na cirurgia plástica segue a mesma regra de toda a medicina, né? E vamos lá. Existem inúmeras técnicas para se tratar pescoço, para se tratar face. Eu entendo que essas duas regiões, né, o terço médio, o terço inferior, são uma estrutura anatômica única porque elas se misturam. E nós temos técnicas que são mais superficiais, mais simples, que tracionam apenas a pele, ou apenas dá um pontinho em um tecido um pouco interno para trazer. E nós temos técnicas que são um pouco mais arrojadas, em que nós descolamos melhor os tecidos que saíram do lugar, para que a gente consiga mobilizá-los melhor. Obviamente que essas técnicas mais avançadas, nós conseguimos resultados mais eficientes, né? Na cirurgia plástica existe uma grande discussão se realmente isso vale a pena, porque os hábitos de vida posterior do paciente vai influenciar muito na durabilidade. Mas, obviamente, que uma técnica que a gente trata mais estruturas, nós conseguimos resultados mais eficientes, né? E na região do pescoço, por exemplo, nós temos glândulas que saem do lugar, que mudam de tamanho com a idade. E o tratamento dessas estruturas que estão mais profundas, que requer uma cirurgia um pouco mais avançada, mais elaborada, obviamente vai trazer pescoços com melhores definições, pescoços mais bem tratados e, obviamente, que esse tratamento vai durar um pouco mais. Mas não é só apenas executar a técnica, é saber como fazê-la para cada caso. E em pacientes, usualmente, que tem esse overfiller, né, que tem muito preenchimento, polipreenchido, muita tecnologia, você acha que o fato de ter o produto e ter muito produto impacta na escolha da técnica? Sim, quando a gente fala em overfilling, que é o excesso de procedimentos, o excesso de produtos injetados na face, isso sim pode impactar nas limitações da cirurgia. Então, nós discutimos um caso mais cedo sobre um paciente com excesso de procedimento. Aquilo ali, o paciente imagina que eu vou entrar na cirurgia e tirar aquele produto que está injetado. Não é assim. Quando um produto é injetado, ele é injetado no subcutâneo, ali logo abaixo da pele, mas uma parte dele entra embaixo do músculo, outra parte dele envolve um nervo importante, outra parte envolve um vaso sanguíneo importante. E se eu simplesmente chegar e retirar, vou arrancar o pedaço do nervo junto, e o paciente para de mexer, não é assim que funciona. Então, sim, o excesso de procedimento injetado pode prejudicar tanto na execução da cirurgia como na recuperação e resultado. E quando a gente está diante de um caso desse, o ideal é que a gente faça um planejamento para tentar, se for possível, depende do produto que está ali, eliminar um pouco desse produto para que a cirurgia seja bem feita. Veja que a gente está falando do excesso. Não é aquele pouquinho, não é um pouquinho de procedimento, um pouquinho de ácido hialurônico que vai prejudicar a cirurgia. Não prejudica em nada. Agora, o excesso sim prejudica. Certo. E é possível nós falarmos de tratamento de face sem tratar pescoço? Ou geralmente está em conjunto? Já que você disse que faz parte da mesma estrutura, né? O SMAS continua até o Isso é muito interessante, que isso é uma pergunta muito comum, né, de muitos pacientes. Então, vamos lá. Quando nós avaliamos a face, eu entendo que aqui nós temos a face, nós dividimos ela em 3 andares principais, né, que é o terço superior, que envolve aqui testa, região de olhos, o terço médio, que está envolvendo bochecha, e o terço inferior, que já pega linha de mandíbula e pescoço. Meire, se eu tenho o envelhecimento, a flacidez em uma dessas estruturas,
eu vou tratar uma dessas estruturas, que é aquela que envelheceu, está resolvido. Isso acontece em pacientes que são mais jovens, que não têm flacidez em todas as regiões. Agora, quando eu tenho uma flacidez, Meire, em duas regiões vizinhas, por exemplo, bochecha e pescoço, a estrutura, você mesmo disse agorinha, a gravidade faz com que os tecidos caiam, né? Flacidez dos tecidos, baixa de colágeno, elastina, e olha que o colágeno é só mais famosinho, não é o principal, depois a gente fala sobre isso. Mas veja, tudo cai. O tecido da bochecha ele vai cair para onde? Ele vai passar a linha da mandíbula e vai passar para a região cervical. Então eu vou ter tecido de bochecha no pescoço. Não tem como eu tratar o pescoço sem tratar a bochecha, porque já misturou os dois. Então, é possível tratar uma estrutura sem tratar a outra? Claro que sim, desde que nós tenhamos ali um sinal, um envelhecimento naquela estrutura e ela não esteja ultrapassando para outra região. A partir do momento que essa flacidez está num nível de avanço, que já tem tecido da bochecha, por exemplo, que está no pescoço, ou tecido do terço superior, que ultrapassou para o terço médio, aquela divisa entre as duas regiões tem tecido das duas regiões, então tem que tratar as duas para que dê certo. Existe uma comparação que eu falo, que não tem como você chegar em mim, Mary, e falar assim, doutor, a minha mama caiu, por exemplo, mas opera, faz cirurgia só na metade de baixo dela, porque é o que mais me incomoda. Não tem como, é a sua mama, eu tenho que mexer nela inteira para aquilo ficar harmônico. Então, não tem como eu mexer em uma região, deixar ela rejuvenescida e deixar a outra vizinha envelhecida, que isso não vai ter harmonia. O resultado vai ficar esquisito, vai ficar estranho. Às vezes a pessoa não entende por que não está bom. Eu sei por quê, porque não está harmônico. E um pouco da glândula submandibular. Você acha que a posição, qual é o impacto da posição da glândula em relação ao contorno? Que hoje a gente está falando bastante da glândula, né? Até os colegas de Recife publicaram um artigo falando do protocolo do ultrassom na cirurgia de pescoço. Então, qual é o impacto da glândula usualmente no contorno? Mary, a glândula submandibular é uma estrutura que influencia na definição do pescoço. Então, com o envelhecimento, nós temos duas glândulazinhas aqui que ficam atrás do osso da mandíbula e ela cai. O nome já diz, submandibular. Mandíbula é esse osso que nós temos aqui e a posição anatômica normal dessa glândula é submandíbula, atrás desse osso lá dentro. Acontece que com a idade, a glândula sofre uma pitose, ela cai como tudo, é a gravidade atuando. Além de sofrer uma pitose, em uma grande parcela da população, nós temos a hipertrofia dessa glândula. Ela é uma glândula que contém enzimas digestivas dentro dela, e isso causa uma inflamação crônica ao longo da vida do paciente, e aquela glândula vai aumentando de tamanho. Isso não é doença, não é nada, isso faz parte da evolução. Uns pacientes mais, outros menos. Acontece que a glândula, em muitos pacientes, não são todos, causa um volume na região cervical. E isso atrapalha ali na hora do rejuvenescimento, da definição da linha da mandíbula. E para tratar isso, Meire, a gente precisa devolvê-la para o seu local. Porém, quando a gente vai devolvê-la lá para cima de novo, esconder ela na sua casinha, muitas vezes ela não cabe lá dentro porque ela já está grande. Então, existem técnicas para a gente poder tanto diagnosticar isso previamente na avaliação do paciente e com os exames de imagem que a gente consegue ver tanto a pitose, a queda e o aumento dessa glândula. E depois, durante a cirurgia, técnicas para poder reposicionar a glândula e, se necessário for, diminuir o tamanho dela. A gente não elimina essa glândula, a gente não resseca ela, a gente diminui o tamanho dela, ela volta a ter um tamanho semelhante ao que ela tinha quando o paciente mais jovem, né? E a sua funcionalidade também não é alterada com isso. Você acha que a perda óssea, né, as causas do envelhecimento, que você falou que não é o colágeno só que a gente ia falar sobre isso? Na verdade, quando a gente fala nos tecidos moles, o que faz um tecido mole ficar mais frouxo, flácido, fraco, é a sua composição estrutural, né? Na face, nós começamos de tecido mole com a pele. A pele é um órgão de cobertura e proteção, não é um órgão de sustentação, é a primeira coisa que a gente tem que entender. A pele, quando a gente vai estudar lá nos primeiros semestres da faculdade, você aprende que ela é proteção e cobertura, não sustenta nada, ela é um elástico. Obviamente que ela vai ficando mais flácida. Uma das coisas que faz com que ela fique mais flácida é a perda do colágeno. Mas colágeno ficou muito famoso, hoje se fala muito em colágeno, como se fosse a única estrutura, a única coisa que faz um tecido ficar flácido. Não é. Hoje nós sabemos, por exemplo, que a elastina, que é um outro componente que nós temos nos tecidos moles,
é talvez até mais importante do que o colágeno na sustentação dos tecidos. Por quê? Se a pele não é para sustentação, quem que é órgão de sustentação no nosso organismo? Ligamentos. Então, os ligamentos são estruturas de sustentação e na face não é diferente. Na face nós temos ligamentos que sustentam, ele vai desde o osso, atravessa o músculo e chega ali na região da pele. Esses ligamentos é que verdadeiramente sustentam. E é ele que a gente trabalha nas técnicas mais avançadas de face. Bom, os ligamentos, eles são estruturas mais firmes do que a pele e ricos em elastina. Quando essa elastina vai se perdendo, eles vão ficando mais frouxos e mais fracos, né? Então, quando eu falo que o colágeno não é o principal, e também não é só a única solução, não é só colocar colágeno que resolve, vamos lá, colágeno ele pode ser um vilão, por exemplo, em um queloide. O que é queloide? O que é cicatriz hipertrófica? É colágeno, em excesso, né? Então, não é só colocar colágeno, não é só isso aí, né? Então, tudo tem que ser avaliado. A estrutura óssea influencia, mas não é tanto não, na minha opinião. Nós temos reabsorção óssea? Temos, mas ela é muito pouquinha perto da flacidez, da alteração dos tecidos moles. O detalhe também é que na face é o único local que a gente tem o ligamento indo até a pele, né? Joelho, tornozelo, não tem indo até a pele, ele liga o osso no osso. E na pele é uma estrutura extremamente diferente e extremamente complexa. Que a gente tem que entender essa sustentação que é diferente para poder, eu acredito, planejar e fazer o estudo da face. As cirurgias que nós estávamos comentando, mais avançadas, de tecidos e planos mais profundos na face e no pescoço, uma das coisas que deu condições dessas técnicas avançarem foi o estudo da anatomia dos ligamentos da face. Então, a partir do momento que nós entendemos ali que existem ligamentos, que através dessa linha ligamentar, que os tecidos vão cair, né, que nós entendemos como melhor tratar essa estrutura. O desafio dos pacientes que fazem a lipo de papada ou fazem tratamento de platisma com profissionais não habilitados em ambientes fora do hospital. Como é que é esse desafio desses pescoços que você está pegando? Meire, talvez essa seja a maior dificuldade em cirurgias de face, de pescoço, que a gente pode encontrar numa cirurgia. Essa semana mesmo eu tive 2 casos de pacientes que fizeram tratamentos na região do pescoço, de lipoaspiração com um profissional não habilitado. E o que acontece é o seguinte, quando um profissional que não foi formado para aquilo, nada contra a pessoa, a profissão de origem dele, mas ele não foi formado para aquilo, ele acaba executando técnicas que prejudicam, né? Vamos lá, não fez o correto diagnóstico para chegar ao melhor tratamento. Por quê? Porque ele não teve essa formação específica para isso. O que acontece quando nós pegamos esse tipo de paciente, uma lipoaspiração mal feita, por exemplo, ela é uma cânula que entra em movimentos de vai e vem para aspirar a gordura, ela acaba destruindo, machucando e destruindo mesmo estruturas anatômicas importantes, como, por exemplo, o músculo platisma. Vamos lá. Qual gordura deve ser lipoaspirada numa lipoaspiração? É a gordura que está imediatamente abaixo da pele. Acontece que no pescoço, por mais que o paciente seja gordinho e tenha muita gordura, nós temos a pele, uma camada de gordura que não é muito espessa, é fina, é estreita, você vê isso muito bem nos exames de imagem. E depois, logo, nós temos o platisma, que é um músculo que é fino como um tecido, um papel. Aquela cânula, para um profissional que não sabe exatamente onde essa cânula está passando, ela vai destruir esse músculo. Não só ele, como os outros que estão atrás dele também. Uma vez que destruiu esse músculo, ele matou o músculo. Esse seria o músculo que eu usaria, um dos músculos que eu usaria para sustentar o pescoço caído, verdadeiramente sustentar o pescoço. Aí esse paciente vem para mim, ele fez uma lipo que destruiu essas estruturas, e eu vou executar uma cirurgia na qual eu usaria esses músculos que geralmente ficam flácidos e nós usamos ele para devolver a posição anatômica normal, só que esse músculo não existe mais. O que eu vou fazer na cirurgia desse paciente? Ele perdeu ali a sua estrutura, destruíram os ligamentos, os músculos. Então a cirurgia vira uma dificuldade muito grande. Resultado é que a cirurgia vai ter um resultado mais limitado. Obviamente, aquele paciente não vai ter um pescoço muito bem definido, aquele paciente nunca vai ter uma firmeza cervical como ele poderia, porque ele matou os músculos que estavam ali segurando o pescoço, né? Então, isso é irreversível.
Nos congressos, né, na jornada que eu participei, o colega até falou assim, é um músculo que você vai, vamos colocar entre aspas, costurar ou suturar e ele vai adelgaçar, ele vai arrebentar e vai perder essa sustentação. Se ele existir e está machucado, ele não vai aguentar os pontos ali. E olha que o platisma, Meire, é só um dos músculos, não é o principal. O digástrico eu considero muito mais importante na sustentação do submento, que é essa região horizontal do pescoço, do que o próprio platismo, que é um músculo fraco, né? O digástrico é forte, né? Mas eu já cheguei em pacientes que não tinha mais digástrico, na verdade era uma fibrose, um monte de tecido cicatricial, um excesso de colágeno, porque cicatriz é colágeno, né? Então, o colágeno não é só o bonzinho, ele também pode ser vilão. E veja, como é que eu faço essa cirurgia? Né? Às vezes o paciente, é até difícil de explicar isso para ele não consegue entender. Porque, nossa, foi uma coisa tão simples, alguém foi ali no consultório e enfiou uma cânula aqui, tá? E tem mais, a gordura subcutânea no pescoço, ela não é o maior componente que faz volume cervical, né? Então, 10, 20%, se o paciente for um paciente mais gordinho, é gordura. O resto não é gordura, é flacidez de outras coisas. O principal é músculo mesmo, que a gente tem vários aqui na região cervical, e que tem poucos pontos de ancoragem, né? A gente tem aqui a mandíbula e depois a clavícula. A coluna está lá atrás. Então, esse músculo tem um vão aqui de ponto de ancoragem que vai fazer com que ele fique flácido. O que a gente faz na cirurgia é devolver ele para a posição que ele caiu. E falando agora um pouco sobre o ultrassom, né? Em quais as situações você costuma pedir o mapeamento facial pré-cirúrgico, né? Nós temos o mapeamento, o ultrassom dermatológico, que ele pode ser feito no pré, durante e após algum procedimento. Então, o mapeamento usualmente, quais as situações? Meire, hoje, como nós fazemos uma cirurgia de face com técnicas avançadas, em que a gente trabalha estruturas profundas, musculatura, glândula submandibular. Então, eu preciso saber onde estão essas estruturas, qual que é a espessura, a posição de todas elas. Então, toda cirurgia plástica de face minha, hoje, eu já solicito ultrassom dermatológico. Tanto para saber a posição anatômica daquelas estruturas que eu vou trabalhar na cirurgia. Então, entenda, nós estamos falando de diagnóstico. Eu preciso entender o que mudou naquele paciente, cada paciente evolui de um jeito durante a vida, para saber a melhor forma de tratá-lo. Então, isso é planejamento de cirurgia. E naqueles casos que nós temos procedimentos prévios, então, o paciente tem muito produto injetado, esse produto injetado é do bem, é do mal, que natureza é esse produto, é absorvível, é reabsorvível, a gente consegue tirar um pouco desse produto antes da cirurgia para ajudar a cirurgia ou não. Então, o ultrassom dermatológico, nesse momento, ele é essencial, ele mudou a minha vida e dos meus pacientes, porque me ajudaram a ter um planejamento cirúrgico muito mais eficiente. Então, atualmente, ele já é como pré-requisito. Pré-requisito. Cirurgia plástica de face comigo tem que fazer ultrassom dermatológico. Certo. E você já se surpreendeu com pacientes que na estética achou que fosse normal, entre aspas, e com o ultrassom você surpreendeu com o resultado? Todos os dias. Todos os dias, Meire. Então, vamos lá. Os fabricantes dos produtos sintéticos que são colocados dentro da face, seja fios, seja produtos de preenchimento, eles trazem muitas vezes a informação, esse produto é reabsorvível. O termo reabsorvível quer dizer que esse produto pode ser reabsorvido pelo organismo. Isso não quer dizer que o organismo necessariamente vai reabsorvê-lo naquele tempo que foi pensado. Só que a população acredita que sim, colocou e depois tudo sai. Não é assim. Primeiro, eu encontro muitos pacientes que colocou fios que foram ditos que eram reabsorvidos e 5, 10 anos depois o fio está lá e está filmado e fotografado, o paciente não acredita. E outras situações, Meire, é que, vamos lá, se colocou um fio, um fio grosso, de tração, ele puxou um tecido, ele pode até ser reabsorvido, mas no local fica o produto daquela digestão do organismo, que é um tecido cicatricial, que por vezes é pior do que o próprio fio. Então não é uma coisa tão simples assim. A população ela foi educada, não sei em que momento que isso aconteceu, de que o produto é colocado e daqui a pouco 100% desse produto foi embora e o tecido está virgem. Não é assim. Tem uma reação ali. Na questão de preenchimento, né, a gente fala que tem alguns fatores. Quem preencheu, como preencheu,
qual a técnica usada e qual o produto e como o próprio organismo vai reagir àquele preenchimento. Então, por exemplo, um Sculptra pode ser diferente de mim para outra paciente, né? O ácido polilático, né, que é o Sculptra que o pessoal vê de marca, tem o Eleva, tem o Sculptra, e apesar deles serem o mesmo ácido polilático, imunogenicamente ele se comporta diferente. Então, tem os nódulos, né, de bioestimuladores, que às vezes algumas pacientes nodulam mais, outras menos. Eu acho que também faz diferença. Essa é a máxima, né? Saber quem preencheu, com quem preencheu, como preencheu e como o organismo reage. Até ao ácido hialurônico, o nosso organismo reage diferente. Nós temos complicações, até mesmo o ETIP, né, que é mais comum e teoricamente é o mais benigno, que a gente vai ali com a enzima e tira o fator causal. Eu acho que isso é importante, saber com quem está preenchendo, como aquele colega está preenchendo. Eu acho que segurança é acima de tudo, não só na plástica, mas também nos procedimentos, porque às vezes o barato vai sair caro. Exatamente, Mary. Esses produtos, eles não são vilões, né? A grande maioria não. Existem aqueles sim que são bem do mal, mas eles vieram para ajudar. Ele estimula o colágeno, ele preenche uma região que precisava de um volume. Onde que está o problema, já que eles são positivos? O problema está no momento que ele é usado de forma errada. Que é usado em excesso. Mas, doutor, o que é excesso? Quantas vezes no ano? Quantos ml que é excesso? Não tem como eu dizer, porque para cada paciente, o excesso é uma coisa. O que vai fazer com que você evite o excesso ou a forma errada de ser usado esses produtos é justamente estar na mão de um bom profissional que foi formado para aquilo, que tem experiência daquilo e não é um aventureiro que está por aí colocando coisa nos outros. E que saiba tratar depois. E que saiba tratar qualquer complicação que venha. Exatamente. Né? A gente tem uma máxima na medicina, né, Meire, que se a gente se propõe fazer um procedimento em um paciente, a gente tem que ser capaz de resolver os problemas que aquilo pode causar. Né? E o que a gente não vê na prática. Né? Exatamente. Com os preenchimentos e com os procedimentos, preencheu, acabou e aí... Hoje está tendo uma banalização, né? Uma banalização dos procedimentos estéticos. Isso aí é muito arriscado. As pessoas acham que as sequelas não existem ou que talvez elas são sempre resolvidas. Não é assim, não. A maioria das sequelas não são 100% resolvidas, né? E a maioria delas vão ficar pro resto da vida. Né? Não é uma coisa que a gente pode brincar, não. A nossa face, o nosso corpo é nosso bem maior. É insubstituível, né? Então, falando e retomando a parte do ultrassom com os pós, e com os preenchimentos. Então, aconteceu algumas vezes do resultado do ultrassom alterar a escolha da técnica e do planejamento cirúrgico. Muito, Meire. Principalmente nesses casos que nós temos o excesso de procedimento, o ultrassom dermatológico ele vai me dizer até onde eu vou conseguir chegar na cirurgia e vai me dar planejamentos, né? Nós tivemos uma paciente que você me ajudou muito, que tinha ali um excesso de produtos em algumas regiões delicadas, onde passavam nervos, e eu precisei ali entender exatamente a profundidade que estava esse produto, porque entenda comigo, quando se coloca, injeta um produto, esse produto pode estar mais superficial, mais profundo. Parece uma coisa besta, o que tem? Está mais superficial, mais profundo. O que tem que mais profundo pode ter uma estrutura nobre e mais superficial não, ou vice-versa. E isso aí, quando vira um problema, quando vira um nódulo, quando vira um pseudocisto, que a gente sabe que o organismo nunca vai conseguir reabsorver aquilo ali, e eu preciso tirar cirurgicamente, eu tenho que proteger essas estruturas nobres. E o ultrassom dermatológico vai conseguir me dar esse planejamento. Então, sim, ele é capaz de mudar totalmente a história do planejamento cirúrgico, se eu estou falando de uma cirurgia realmente mais avançada, uma cirurgia mais resolutiva, e principalmente quando nós já temos um problema que está instaurado. Em relação aos preenchedores e ao ultrassom, o que a gente limita muito, por exemplo, o óleo de silicone ou o componente oleoso. Naquela paciente do nervo, o componente oleoso ou do silicone, ele faz um artefato que a gente não consegue ver nada das estruturas posteriores. E a capacidade dele é ir até a epiderme, subepiderme. Então, o fato dele falar assim, olha, a partir daqui a gente não consegue ver e você consegue. E aí a paciente falou assim, olha, mas ninguém nunca falou isso para mim.
Eu falei assim, olha, isso é um componente oleoso. A gente até discutiu que, às vezes, o PMMA que o pessoal fazia, o componente do diluente do PMMA pode ser um componente oleoso, porque a paciente não colocou o silicone, mas seja óleo, seja silicone, seja qualquer componente oleoso, ele dá esse artefato. Então, tanto o silicone quanto o PMMA, que são os permanentes, eles fazem uma sombra e um artefato nas estruturas posteriores. Às vezes limita um pouquinho a gente avaliar as estruturas por conta do próprio efeito do preenchedor. Esses preenchedores, né, de PMMA, o famoso Metacril, né, e óleo de silicone, eles são vilão em todos os sentidos, né? Eles são ali aqui para gente, aí para vocês que estão fazendo os exames de imagem também são ruins. Então, os bons profissionais não utilizam esses produtos. As sociedades regulamentadoras das especialidades médicas, de cirurgia plástica, de dermatologia, são contra, né, por escrito e reescrito, o uso desse tipo de preenchimento com fundamento estético. Porém, nós ainda vemos profissionais utilizando, né? Nós estamos falando de Brasil, ainda é autorizado para ser usado em outras situações, mas estão usando muito na estética. Agora sim, você se permitiu colocar algo, hoje nós temos internet, nós temos muita informação, então você permitiu colocar algo que se você jogar um pouquinho no Google, você vai ver os desastres que eles podem fazer, e se permitiu ser cuidado por um profissional que realmente não é bem formado para aquilo, você está aí à deriva desses problemas, né, Nery, que realmente são muito difíceis de serem solucionados. E já que a gente está falando de complicações, então, se puder enumerar algumas ou das complicações que você costuma receber em consultório, quando vai falar de face e pescoço. A gente já falou das pós-lipo de papada, intervenções de pescoço. Tem mais alguma complicação que você queira? A gente falou agora do PMMA, e quando o paciente chega e já fala que tem, ou a gente identifica nos exames, né? Tem paciente que acha que não tem e tem. O exame mostra, alguém colocou sem me avisar que colocou. Isso existe. O Metacril, vamos lá, ele é um plástico, né? Eu falo que na cirurgia ele parece mais um cimento do que um plástico. Se eu passo um bisturi, uma lâmina de bisturi, Meire, no Metacril, faz um barulho assim, ó, como se eu estivesse passando a lâmina numa pedra, num cimento. E o que acontece ele é um produto que ele é injetado no formato de gel, porque são cristais diluídos naquele gel. Daqui a pouco aquele gel vai ser reabsorvido e os cristais se juntam e formam o que eu chamo que é o cimento, né? O plástico, né? Acontece que depois que aquele gel saiu e formou aquele cimento, Meire, naquela região anatômica passavam vasos sanguíneos. Tinham artérias que irrigavam a pele, chamadas de perfurantes, que saíam da profundidade das artérias mais calibrosas e vinham aquelas artérias bem fininhas e irrigavam a pele naquela região. Ou seja, a pele daquela área, ela não tem mais uma irrigação normal, porque no momento que congelou aquele produto, não passa sangue ali dentro. Então aquelas artérias foram obstruídas, aquelas veias e artérias foram obstruídas. Então eu já tive isso é comum, pacientes com Metacril, principalmente se tiver pegando essas perfurantes, que depois da cirurgia pode ter uma má vascularização do tecido. Uma hipoperfusão e até necrose da pele naquela região. Então, o paciente, quando ele coloca esse tipo de produto, ele não imagina a gravidade do que pode acontecer. Então, nós já temos até alguns pacientes que nós verificamos isso e registramos, isso vai virar publicação, né, mostrando a má vascularização nas regiões que tem o polimetilmetacrilato. E entre o polimetilmetacrilato e o silicone industrial, você acha que é parecido? O silicone, ele não tem uma capacidade, ele não vira o cimento, né? Então ele não tem uma capacidade de obstrução tão grande como o polimetilmetacrilato, mas o silicone, ele é muito inflamatório, ele é um lixo que não deveria estar no corpo de ninguém, né? Esse silicone industrial, que é o silicone oleoso, que colocaram aí, ainda colocam em alguns lugares dentro do corpo. Então, eu falo que é um vespeiro, é uma caixa de maribondo. Se eu chego nele na cirurgia, aquilo ali pode infectar depois, aquilo ali pode causar uma inflamação crônica, aquilo ali vira um problema. Então, o ideal é não ter que mais mexer naquilo ali.
porque pode ser uma caixa de maribondo e virar outros problemas vários, né? E você acha que muitas dessas complicações e intercorrências poderiam ser evitadas com a imagem antes? Com certeza, Mary. Então, nós demos aqui 2 exemplos clássicos, né, do PMMA, do silicone, que se eu sei que ele está ali, a minha programação cirúrgica é outra. Eu tive no passado uma paciente que, na época, eu não a conhecia, a gente não fazia de rotina ultrassom dermatológico, isso é algo relativamente recente. Então, e que eu me deparei numa situação muito difícil na cirurgia dela, porque ela não me falou, mesmo a gente perguntando, ela não sabia, porque ela foi enganada à época, que ela estava cheia de PMMA no rosto. E quando a gente entrou na cirurgia, não tinha nem como eu continuar a cirurgia, estava uma face congelada, né? Um grande cimento ali no meio do rosto dela, e isso aí prejudicou muito a evolução da cirurgia, e se a gente tivesse feito um planejamento, nós tínhamos conversado de forma diferente com o paciente, preparado ele para outras situações, e não tido uma surpresa tão grande como foi essa. E outros casos vários também, né, Mary? Nós, às vezes, encontramos produtos que podem ser retirados com enzimas, que é o ácido hialurônico, e a gente faz isso previamente, e o resultado disso, depois que a cirurgia é realizada, é que a paciente vai ter, às vezes, uma recuperação melhor, um resultado mais eficiente, e assim por diante. E da hialuronidase, quando você indica? Né? A gente já discutiu hoje um pouquinho sobre a hialuronidase, vamos retomar esse tema que está aí para nos ajudar, né? E o ácido hialurônico, por ser reabsorvível e diluível com a enzima, eu acho que vale a pena, um tema interessante. Interessante, Mary, é que assim, a hialuronidase é uma enzima que vai digerir o ácido hialurônico, né? Então, naquele local que ela é colocada e que tem ácido hialurônico, a tendência é que ela vai eliminar aquele ácido hialurônico. Mas ela também não é um passe de mágica. Apesar dela fazer a digestão ali, a diluição do ácido hialurônico, ela não vai diluir e digerir 100% do ácido hialurônico. Um pouquinho ainda fica. Ela não vai chegar em todas as regiões, eu vejo isso nas cirurgias. Mas consegue tirar aquele excesso, então já resolve a vida, né? E quando que a gente vai indicar? Principalmente nos pacientes que têm o overfilling, que é o excesso do ácido hialurônico. Então, o excesso do ácido hialurônico, ele me prejudica porque, primeiro, o ácido hialurônico faz atração com a água, então ele puxa muito líquido. Em uma cirurgia, qualquer cirurgia que seja, vai causar um inchaço local, que é o líquido inflamatório. Se eu tenho um inchaço da cirurgia e tem um produto que está puxando a água, poxa, isso aí vai triplicar, quintuplicar o edema, o inchaço pós-operatório. Que se ele fica por muito tempo, ele é prejudicial, porque depois ele vai gerar flacidez na pele. Então, essa é uma situação. E algumas situações específicas, Meire, quando nós temos ácido hialurônico em regiões muito nobres, por exemplo, pálpebra inferior. Todo mundo já tem uma retenção hídrica em pálpebra inferior, a gente não acorda com o olho inchado, né? Eu mesmo acordo com o olho inchado, se dormir muito, né? Se beber um pouquinho na noite anterior, isso é normal. Quer dizer que a nossa drenagem linfática nas pálpebras, ela é mais fraquinha, ela é mais, ela é mais lenta. Se você tem um produto ali que tem muita atração pela água, que fica puxando água, isso pode causar uma retenção e pode causar alterações como o festum, que é dificílimo de ser resolvido, que é aquela pálpebra retida, aquela bolsa de água que está na pálpebra, que às vezes o paciente sempre chama de gordurinha. Poxa, a gordurinha, se fosse, era muito fácil, que eu tiro na cirurgia. Mas a retenção hídrica eu não consigo tratar na cirurgia. Isso faz parte do seu sistema linfático. E se tem um produto sintético ali que está piorando essa retenção, é o momento que eu vou ali fazer uma ultrassom dermatológica e falar, Meire, por favor, injeta uma hialuronidase aqui para tirar um pouco desse ácido hialurônico que está causando retenção. E o ácido hialurônico, ele depende também da reologia, que tem várias marcas. O crosslink, como as partículas são grudadinhas, faz diferença, e faz diferença também na hora de diluir. Porque tem ácido hialurônico que você precisa gastar mais unidade. Tem aquele que é mais ralinho, mais softzinho, que gasta menos unidade. Mas também a gente tem que saber a reologia, qual o produto. Às vezes as pacientes não sabem, né? Porque ninguém mostra. As pacientes ou esquecem ou não contam, né? Acha que o corpo reabsorveu tudo, porque já tem 5 anos. Isso. E as pacientes dizem, nossa, mas eu coloquei tem
5 anos, porque a indústria fala que 18 meses ele vai embora, em média. 1 ano, 18 meses. E, na verdade, não. O ultrassom veio para mostrar que nós vemos o ácido hialurônico com 5, com 7, com 8, com 10 anos. E ele está lá quietinho, e às vezes precisa retirar. É delicado, não é assim, vou colocar e vai tirar tudo, né, Meire? Tem toda uma ciência em volta disso, não é simples, não é sempre que consegue tirar tudo. Existem os pseudocistos, né, que é aquela cápsula que envolve o ácido hialurônico, o organismo não consegue absorver aquela cápsula que está dentro daquela cápsula que foi criada. E como você falou, né, algum momento aí da história da medicina, dos produtos, alguém falou que esses produtos depois todos seriam reabsorvidos, mas não existe um chip lá no nosso corpo com a informação assim, ó, todo o ácido hialurônico presente aqui nesse subcutâneo deve ser reabsorvido. Não existe isso. Que vai embora. Eu vou embora. Uma parte vai, outra parte não vai, alguns pacientes mais, outros menos, não é uma regra. O que nós vemos é que na grande maioria um pouquinho ainda fica sempre. Né? O corpo não reabsorve tudo não, fica ali. Esse do pseudocisto, a gente vê até que vai colocar agulha na capinha dele, na casquinha do... É difícil para entrar essa agulha? É difícil. Você fica lá fazendo assim, ele meio que dá uma escorregada, assim, sabe? Então, o que é o pseudocisto? Imagina que colocou ali um produto sintético, que é o ácido hialurônico, apesar de ser sintético, é um produto, é uma molécula que nós temos muito semelhante no organismo, o próprio ácido hialurônico, mas o organismo, quando ele vê um corpo estranho, ele pode simplesmente fazer uma cápsula, isolar aquele corpo estranho. Apesar do ácido hialurônico ser algo presente no nosso organismo, desde o nosso nascimento, o organismo pode sim fazer uma cápsula naquele produto. Uma vez que fez uma cápsula para isolar, como se aquilo fosse uma ameaça ao organismo, aquilo não vai ser mais reabsorvido. Essa cápsula fica. Né? Nós temos uma paciente que está com um pseudocisto aqui, que ela... É interessante esse caso, Meire. Ela tinha esse pseudocisto, nós fizemos ultrassom dermatológico e vimos ele. Eu fiz a cirurgia, não encontrei esse pseudocisto durante a cirurgia, porque ele estava num plano mais profundo, que eu não podia acessar, junto com os nervos. E depois da cirurgia, ficou aquela bolinha ali. Cirurgicamente, eu já sei que eu não posso acessar aquilo ali. Então, agora nós vamos tentar tirar aquilo ali com a hialuronidase. Ela vai chegar lá. Tá. Bom, próximos capítulos. Então, esse trabalho conjunto, né, entre a imagem e a cirurgia plástica, como que você vê essa parceria entre essas duas especialidades? Meire, igual qualquer profissão e na medicina isso aí tem que acontecer muito, nós precisamos usar tudo que há de tecnologia, tudo que há de avanço para o bem do paciente. Né? Então, se nós temos uma condição de fazer um exame de imagem que leva a um melhor planejamento cirúrgico, nós temos que executar. No caso, por exemplo, da hialuronidase. Eu fazia hialuronidase no meu consultório. Mas eu não fazia hialuronidase guiado pelo exame de ultrassom, porque eu não sei fazer ultrassom, não é minha área. Então, se hoje existe uma pessoa que consegue injetar aquele produto guiado pelo ultrassom, que é uma forma muito mais eficiente de chegar exatamente onde quer, essa pessoa faz melhor do que eu. Então, que os pacientes façam com essa pessoa, que no caso é uma radiologista que tem essa formação, que faz ultrassom e que é capaz de, através desse exame, chegar com a hialuronidase exatamente onde está o produto. Porque sem ultrassom a gente faz às cegas, né? A gente só imagina que ele está ali pela palpação e injeta a agulha naquele local, mas isso perde um pouco de precisão. Então, se tem alguém que consegue fazer melhor que eu, que o meu paciente tenha o melhor tratamento e faça com essa pessoa. Nós não temos essa vaidade de querer, né? A gente tem que, na verdade, juntar as forças. Porque com a agulha, né? Aqui está um pocketzinho, o depósito de ácido hialurônico, a gente vai com a agulha dentro do depósito e injeta a hialuronidase dentro desse depósito. Aí a gente vai guiado e certeiro. E o que você espera de um bom mapeamento facial? O que faz mais diferença para a gente, Meire, é a forma como o laudo é descrito. Obviamente que o básico é que o exame seja muito bem feito, né, por um profissional realmente que eu acredito que deve ser um médico radiologista e que tenha ali a especialização na ecografia dermatológica com os transdutores próprios para isso, porque isso vai dar a condição mínima e básica de ver o que a gente precisa. Mas não basta, o que acontece, Meire? Não basta o radiologista ver tudo, ele sabe tudo ali, viu tudo na imagem na cabeça dele, ele já sabe onde que está tudo, mas ele não descrever isso para mim.
Então, aquele laudo muito bem feito, bem descrito, bem desenhado aqui para o cirurgião, que não estava no momento do exame, que o exame é feito lá na clínica de radiologia, o que eu vou receber? O laudo. Então, as imagens do laudo, a descrição bem feita, faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Então, aquele esquema todo que você traz para a gente, mostrando onde tem produto, isso faz diferença não só para mim, mas muito, muito mesmo, para o paciente. Você não tem ideia o tanto que você me ajuda com esse laudo, com aquele desenho, a mostrar para o paciente o que verdadeiramente tem nele. Durante a minha consulta, Meire, a gente faz o exame físico e a palpação, e eu até brinco com os pacientes. Eu tenho raio-x na ponta do meu dedo, viu? Porque eu consigo saber, através da palpação, o que é um ácido hialurônico, o que é um nódulo de bioestimulador, o que é um metacril. Eu consigo ter essa noção. Mas se eu só estou pegando e falando para o paciente, ele às vezes não se convence. Ah, mas eu fiz esse ácido hialurônico já tem 5 anos, me falaram que é reabsorvido, e agora você está falando que o seu dedo está vendo lá dentro? Aí, no momento que você vai lá, faz ultrassom, vê e confirma a mesma coisa que eu falei para ele na consulta, isso muda tudo na relação médico-paciente. Ele passa a confiar na gente. E qual é o conselho que você dá aos seus colegas que ainda não usam o ultrassom na prática clínica? O ultrassom dermatológico, ele vai ser uma das ferramentas para a gente obter os melhores resultados, com mais segurança, tanto em termos de segurança fisiológica, de complicações cirúrgicas, né? E também esse respaldo diagnóstico e de documentação, Meire, de documentação. Isso para o cirurgião plástico é muito importante. Então, aos colegas cirurgiões plásticos, a documentação do que existe hoje, a grande parcela da população que vai fazer uma cirurgia plástica já fez algo injetado no rosto. A grandíssima maioria. E esses pacientes muitas vezes não acreditam naquilo que está no rosto dele. Então, essa documentação é extremamente importante, não só para o planejamento, mas para a segurança, até jurídica, né? Seu esposo, colega, advogado, e trabalha com essa parte também. Isso é uma segurança jurídica para o cirurgião e para o próprio paciente. Essa paciente que eu comentei com você que vai aparecer lá, que está com um pseudocisto aqui, se ela não tivesse feito, Meire, a ecografia dermatológica, eu ia virar dono desse pseudocisto. A cirurgia teria criado isso na cabeça dela. Porque quando ela veio me mostrando, ela falou, olha o que a cirurgia fez. Ela criou um nódulo aqui em mim. Eu falei, não, esse é aquele nódulo que a gente viu no seu exame, lembra? Olha aqui, ó, tá aqui desenhado pela doutora Meire. Eu ia virar o dono. Eu ia virar o dono dele. Né? E ela, não porque ela estaria agindo de má fé, mas ela não consegue, ela não conseguiria entender. Né? Talvez até eu imaginaria, nossa, como que eu consegui fazer isso? Será que eu fiz mesmo isso? Mas se não fosse o exame, eu não teria essa condição de dizer que aquilo ali sim já existia. A nossa maior segurança, né, dos médicos, e que às vezes a gente vê isso na prática, é questão de prontuário e de documentação. Né? A nossa maior arma, a nossa maior segurança é o prontuário. Seja um laudo documentado, porque nós somos radiologistas, seja o prontuário médico, né, que o colega faz. Então, tenham em mente que o prontuário é o bem mais importante e que a gente não quer, né, usar isso como uma ferramenta de defesa, mas é a ferramenta que você usará caso alguma coisa saia do previsto. E isso é segurança para o próprio paciente também. Ele está sabendo verdadeiramente o que existe ali. A verdade está sendo colocada. Né? Ninguém quer algo diferente do que não a própria verdade da situação de cada caso. Né? O que acontece é que às vezes o paciente é iludido, imaginando uma coisa que não existe, mas que existe. O futuro da estética. Você acha que os pacientes hoje eles estão preocupados com segurança? Então, acredito que o futuro, Meire, é uma população cada vez mais informada. Hoje nós temos uma verdadeira invasão de outras profissões realizando procedimentos estéticos, então os riscos vão aumentar de complicações, de procedimentos mal feitos, né, por uma parcela de profissionais que, visando apenas o financeiro, não formaram como deveria e estão realizando. Mas a única saída para isso é a população bem informada.
É a população saber como procurar verdadeiramente o dermatologista ou o cirurgião plástico, como identificar o que é um dermatologista verdadeiro, um cirurgião plástico verdadeiro, que é o primeiro caminho para não cair em erros, né? E mais do que nunca, o tema segurança pelos profissionais que estão, né, frequentando os congressos, as jornadas, as discussões científicas, lendo os artigos que estão sendo publicados, a segurança vai cada vez mais avançar. E os exames de imagem vieram para isso, o auxílio de outras especialidades médicas vieram para ajudar em segurança. E como eu disse lá no início, a segurança é o início de tudo. O paciente entrou bem, tem que sair melhor ainda. E que mensagem você deixaria para quem pensa em fazer a cirurgia, né, um lift facial ou procedimentos da face? Bom, se você pensa em realizar uma cirurgia plástica facial ou em rejuvenescer, eu preciso dizer para você que cirurgia plástica, rejuvenescimento facial, estética facial é ciência, é medicina, não é mágica, não é uma massinha de modelar que a gente vai fazer o que quiser. É um tecido vivo que vai ter reações próprias e para que isso aconteça de forma correta, tem que ter muita seriedade na execução. Tem que ter muito preparo, tem que ter exames de imagens, tem que ter uma avaliação muito criteriosa para que você saia de dentro do consultório daquele profissional melhor do que quando você entrou. Porque senão você pode conseguir um problema para o resto da sua vida e talvez isso vire um grandíssimo pesadelo. E compromisso. Né? A gente somos seres humanos, temos que ter o compromisso com os pacientes e às vezes pode acontecer daquele procedimento ou daquela cirurgia não sair como esperado, porém quem fez ou quem se propôs a fazer ter o comprometimento também de pegar na mão do paciente e consertar. Só, nós vamos estar juntos, de mãos dadas, até isso tudo acabar. Eu estou com você, eu acredito muito nisso, porque eu vejo muitos, o meu viés... Porque eu pego, né? Porque eu pego complicações de profissionais não médicos, e é a história típica. Fez o procedimento, ele manda mensagem para aquele profissional, ele fala que é aquilo mesmo, às vezes está... Ontem, esse caso é de ontem, o paciente com inflamação, com reação, com cara de infecção, vermelho, quente, o negócio quase estourando ali, quase supurando, e a profissional falando que era daquele jeito. Então, a gente tem que ter bom senso, a gente não sabe de tudo, mas está aí para estudar e para sempre melhorar, aquela máxima de 1% a cada dia melhor, isso já é um compromisso muito grande. E ter o compromisso de estar com o paciente. Eu não sei, mas eu conheço alguém que sabe. E outra coisa, esteja sempre com gente que estude e que, de preferência, estude mais que você. Isso é a Cláudia Fontan, é uma radiologista, é uma professora de ultrassom dermatológico, e eu achei essa frase sensacional. Estude e esteja com gente que estude, de preferência, mais que você. Que a gente sempre melhora. Eu acredito muito nisso. Então, Tristão, muito obrigada por compartilhar aí a sua experiência e tirar muitas dúvidas da gente. Para você que está assistindo esse episódio, que tem vontade de fazer alguma cirurgia, essa mensagem é para você e saber que a imagem, né, que as especialidades estão aí para se complementar, não estão aí para concorrer, né, não é mercantilismo, é compromisso, é segurança e pode compartilhar esse conteúdo para quem queira fazer cirurgia plástica. Tristão, cirurgião em Brasília, especialista, né, em cirurgias da face e do pescoço, e até a próxima imagem.